Olá pessoa, tudo joinha com vocês? Espero que sim. Olha só, dando continuidade para nossa aula, tá? Da formação reticular, do sistema límbico, do córtex pré-frontal e do que ainda mais? Do circuito de Papez, isso mesmo. E toda essa aula que você está recebendo aqui é para que ocorra um entendimento mais direcionado no processo de emagrecimento, tá bom? Então, como vocês já me conhecem, estão continuando aí o processo das aulas, tá? Já tem um videozinho liberado da primeira aula, que é a formação reticular, e agora nós vamos falar da formação da necessidade que a hipnose tem com a parte do cérebro pré-frontal para ela acontecer. Na primeira aula, o que aconteceu? Nós iniciamos, tá? Em relação aos sistemas cerebrais, tá? E quais são as partes envolvidas, tá? Para que ocorra o estímulo da hipnose. Então, letra A, formação reticular ascendente, o córtex pré-frontal, que hoje nós vamos falar sobre ele, o sistema límbico e o circuito de Papez que está dentro do sistema límbico. Gente, olha só. Essa aula é bem interessante porque nós também vamos entender um pouquinho em relação à alimentação, tá bom? E aos hábitos que eles são tão difíceis de ser modificados, tá? Nós vamos fazer um entendimento bem bacana em relação a isso. Então, olha só, para quem acompanhou a primeira aula, lembra lá da formação reticular. Tá? Que ela faz todo aquele mecanismo de volta e faz os entendimentos em relação ao emocional e a tomadas de decisões, enfim, é um ligado ao outro, ok? Então, assim, o nosso cérebro, o que acontece? Ele trabalha em redes, tá? Então, conforme eu vou direcionando um cuidado diferenciado, com técnicas de hipnose, ele vai fazendo uma junção, tá? Das partes que são trabalhadas ou das partes que a hipnose, tá? Entra ali para fazer a modificação, tá bom? Então, no final dessas aulas, você vai perceber o seguinte, você vai perceber que quando o hipnoterapeuta ele direciona uma técnica, sim, ela vai lá naquela emoção, ela vai lá naquela questão a ser trabalhada. E quando ela trabalha essa questão, né, esse direcionamento, é como se fosse assim, acontece a melhora, tá? Os pontos negativos são diminuídos, são retirados, enfim, e acontece a melhora. E aí que acontece, ok? Todo o processo das redes neuronais, tá bom? Juntando a formação reticular, o sistema límbico, toda essa rede aqui e com a ativação do neocórtex, onde fica a parte pré-frontal. O neocórtex da parte pré-frontal é necessário para que a gente consiga também o estímulo da hipnose, ok? Então, para quem me acompanhou lá, viu que tem a formação reticular, tá? Vamos dar um exemplo aqui do punho, nunca mais você vai esquecer, tá bom? Tem um médico, um psiquiatra, agora eu esqueci o nome dele, ele faz essa demonstração, eu achei muito interessante, muito bacana, então eu vou passar para você, tá? Então, em qualquer momento da sua vida ou para alguma explicação que você queira dar também para o seu pacientinho, você pode dar, ou até mesmo para os seus alunos, tá bom? Então, olha só, a formação reticular, ela tá aqui, tá? Lembra lá no início, tá? Ela tá aqui, tá? O que é isso aqui? É o tronco encefálico, ok? Beleza? Então, aqui a gente sobe, tá? Aqui, ó. A gente vai para o sistema límbico, tá? Então, pense que aqui é o sistema límbico e aqui, o que é? Aqui é o nosso cérebro, tá? É essa partezinha aqui, ó, tá? Então, aqui tem o frontal, tem o parietal, tem o occipital e tem o temporal, tá bom?
Então é mais ou menos esse entendimento que você vai ter agora, tá bom? E nós precisamos de todas essas ligações para que aconteça o quê? A melhora, o entendimento, tá? A modificação de comportamentos, as tomadas de decisões, tá? Ok? O sono, enfim, tá tudo ligadinho aqui, tá bom? Eu vou falando algumas questões, por quê? Porque é isso que nós vamos trabalhar daqui a pouco, tá bom? E na sequência das aulas. Então, gente linda, olha só. O lobo frontal, o que acontece? Aqui, ele elabora pensamentos, faz o planejamento, ele também tem suas necessidades individuais e a emoção, tá? Então, olha, veja bem que interessante. Emoção, isso mesmo, tá? Ele faz essa elaboração dos pensamentos, ok? Então, o sistema límbico que tá aqui no meio aqui, tá? Bem aqui dentro, ele faz o entendimento das emoções, tá? E olha só que interessante, não tem aquela questão assim, o sistema límbico tá ligado a todo o nosso emocional, a todas as nossas vivências, tudo que a gente viveu tá guardadinho ali, tá tudo registrado ali. Passado. O frontal, o que acontece? Ele executa, tá? Entendimentos em relação ao presente e ao futuro. Olha que bacana. Se aqui ele trabalha o presente e o futuro, tá? E lá, lembra, no sistema límbico, ele trabalha todas as emoções guardadinhas ali? Então, é necessário sim que exista o entendimento, essa modificações dessas emoções retidas ali, guardadas em, eu sempre digo assim, guardadinhas em caixinhas ou com aquela porta fechada, entendeu? Tá ali, então tá pronta para ser trabalhado. Então, o que a hipnose faz? A hipnose tem técnicas, né? Bem direcionadas que a gente pode sim atingir as lembranças, as memórias passadas, para quê? Para que faça o entendimento. Então, olha só que bacana, gente. O frontal, ele tem todo o processo de entendimento, ok? Planejamento, necessidades individuais e emoções, o que a gente já comentou, tá bom? O parietal, tá? Ele tá aqui, é a área de projeção, processamento, ok? Então, o que também tem aqui? Tem o entendimento, tem a sensação da dor guardada aqui, tá? O tato, a gustação, a pressão, a temperatura, tá bom? E lá, aqui, ó, aqui no 3, no temporal, tá? O que ele trabalha aqui? Audição, processamento, memória, audição e emoção também, tu viu? É tudo um ligamento, tá? Como você já sabe, o nosso cérebro, então, ele trabalha em redes, tá? Então, ele faz uma ligação, tá? O temporal, área de projeção e processamento auditivo, tá bom? E o lobo occipital, o que acontece? Aqui é o processamento de informação visual, tá bom? Bem interessante. E o que acontece? Depois, na próxima aula, a gente vai entrar lá no sistema límbico, tá bom? Olha só que bacana. Eu gosto dessa frase aqui do Marlons Ferreira Vinícius, tá? Do Marlons Vinícius Ferreira, tá? O famoso nosso querido amigo Marlons, isso mesmo, aqui de Curitiba, tá? A hipnose desencadeia o afloramento de emoções reprimidas, associadas com a memória e o fato que a gerou. Então, olha só, gente, olha só que interessante, tá? O lobo frontal, qual que é o trabalho dele? Tá? De certo entendimento, ele nos protege. Por quê? Porque ele fica com o senso crítico, tá? Ele tem o pensamento racional, ok? Então, olha só, ele protege aquelas emoções negativas, o afloramento da raiva, aquele pouco entendimento das emoções. Ele fica ali o tempo inteiro, em função disso, nos cuidando,
para não aflorar tudo isso que está guardado lá aqui dentro, tá? No sistema límbico, ok? Então, ele faz esse processo, tá? É aqui, o que acontece? É aqui também que é guardada a nossa personalidade, tá? É aqui também que atua toda a nossa questão, tá? A nossa questão de quê, gente? Olha só que bacana agora, tá? Então, aqui é a nossa personalidade, mas também ela cuida do quê? A nossa personalidade, ela é direcionada com esse entendimento do lóbulo frontal. E a partir da nossa personalidade, nós formamos o que, gente? O nosso caráter. Isso mesmo. Então, o frontal tem todo este trabalho, tá? Eu sempre falo o seguinte, tá? Preste atenção aqui nessa figura, tá? Faça o entendimento aqui do lóbulo frontal, tá? Então, o que acontece? Aqui no córtex pré-frontal é a sede do ego. Olha só que bacana. E da personalidade. Isso mesmo, tá? O ego, a personalidade está aqui. Então, o que acontece? É aqui que os nossos pensamentos são elaborados. É aqui que está relacionado o nosso humor. A noção de presente, de futuro, reforçando esse aprendizado, tá? É o controle natural das nossas emoções, tá? Então, o que acontece? Ele impede naturalmente que aflorem lembranças negativas e traumatizantes que estão ali guardadinhos no sistema límbico e que tem essa junção, tá? Lembra que o nosso cérebro trabalha em redes, tá? Então, como que acontece isso tudo, tá? Aqui no lóbulo frontal, ele tem a questão de controlar a nossa vontade. E olha só que interessante, tá? Quando ele controla, tá? Quando ele controla aqui as nossas emoções, tá? Nossas necessidades individuais e ele planeja tudo isso, o que ele faz? Um cérebro saudável, tá? Uma pessoa saudável, tá? O que acontece? Ocorre a repressão, tá? Ela reprime aquelas memórias desagradáveis e traumatizantes. É reprimido lá no sistema límbico. Só que o que acontece também, gente? Conforme nós vamos reprimindo, isso não é um processo natural do ser humano, reprimir por tanto tempo. Então, o que acontece? Acontece um gasto de energia, esse trabalho que tanto ele é condicionado a reprimir, e o que acontece? Vai acontecendo o que? A desarmonização, tá? Enquanto ser humano. Aí é ali que acontece as dificuldades psicológicas, tá? As tensões, o estresse, tá? Por quê? Porque ele não aguenta mais ficar nesse processo. Eu sempre falo assim pros meus pacientinhos. Olha só que bacana esse entendimento. Então, aqui o sistema límbico, né? Ok. Então, a vida inteira você ficou guardando. Chega uma hora que o teu frontal, ele não dá mais conta, tá? Porque ele fica o tempo inteiro gastando energia ali na tua defesa, tá? E o que acontece? Aí acontecem as dificuldades. Como nós estamos falando aqui de alimentação, acontece a compulsão, acontece a depressão em relação também à engorda, tá? Baixa autoestima, então ela vai acontecendo ali. E daí o frontal começa a perceber assim, você começa a perceber que você não dá mais tanta conta da tua vida como você dava antes, porque os anos vão se passando e o teu sistema aqui, ele vai enchendo, entre aspas, né? Só pra gente entender.
Então, o que acontece? Vai chegar um momento aqui, o frontal vai dizer, opa, peraí, eu não aguento mais, eu preciso me ajudar, eu preciso buscar ajuda, entendeu? Isso também é um entendimento racional que ele faz, olha só que bacana, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar o hipnoterapeuta, né? Vai procurar o psicólogo, vai procurar quem pode lhe auxiliar. Mas voltando aqui agora, ok? Então, o que acontece, tá? Ficam escutando aqui e percebendo aqui o frontal para você gravar essa ideia aí, tá? Então, quando essas emoções são reprimidas, acontece o quê?